Meu nome é Julia e nesse vídeo vamos conversar sobre o livro Leitura de Verão, da Emily Henry, que é um romance fofo que não é só um romance fofo, e que é justamente por isso que eu gostei dele. Leitura de Verão vai falar sobre a January, a Janeiro, que é uma escritora de livros de romance, ela é muito famosa e tal, só que aconteceram algumas coisas na vida dela, ela teve umas revelações sobre o pai dela, e daí ela vai pra uma das casas de praia do pai dela pra, tipo assim, tentar ter sabe, ficar mais longe das coisas, ter um sossego pra tentar escrever e resolver as tretas ali que aconteceram com o pai dela. E nessa casa de praia, acontece que o vizinho dela é o Augustus, e eu já adoro que o nome dos personagens é Janeiro e Agosto, já comecei a achar fofo a partir daí. Mas enfim, o vizinho dela é esse Augustus, e tanto a January quanto o Augustus, eles se conheceram na faculdade. E na faculdade, eles eram meio que rivais, porque a January é escritora de livros de romance, fofinho, bonitinho, e o Augustus não, ele escreve livros, sabe aqueles livros assim, mega inteligente, intelectual, e nananã, e umas ficções super dramáticas, e tipo, sempre tem final triste, e tudo acaba em tragédia. É isso o tipo de livro que ele escreve. Então, eles têm visões de gostos literários muito diferentes. E por causa disso, na faculdade eles eram rivais, eles não se bicavam muito. Mas ali vai acontecer um romance entre eles, né? Aquele enemies to lovers, que eu gosto de chamar de inimigos pra mais que amigos. Então, é muito fofo. Foi um tipo de romance que... Ai, gostosinho! Que as pessoas que gostaram de Vermelho, Branco, Sangue Azul, com certeza vão gostar. Porque é a mesma vibe, é a mesma... gostosinho. Mas daí o que acontece com esses dois? Eles, né, se encontram ali, tipo assim... Sabe aquela pessoa que tu não gostava na escola, na faculdade? Tu vê, tipo... Enfim, eles têm esse e daí eles acabam conversando, né? Vão ali meio que... e aí, como é que vai a vida? Até que os dois se conversam e vê que os dois estão em bloqueio criativo. E eles decidem botar o seguinte desafio. A January, a Janeiro, decide que vai escrever um livro todo tenso e dramático, sem final feliz, que o Augustus ia escrever. E o Augustus vai escrever um livro de romance com um final feliz, fofinho, clichê, que a January ia escrever. E essa é a premissa do livro. Cada um vai escrever um livro que tá fora do que eles costumam escrever, fora da zona de conforto deles ali, enquanto eles se conversam e se dão dicas de escrita e, enfim, vão fortalecendo a amizade deles e o romance deles, porque, ai, meu Deus, é muito fofo. Deixa eu me acalmar. Então essa é a premissa do livro, que já é uma premissa maravilhosa, né? Esse tipo, pô, é o prato cheio pra qualquer fanfiqueiro maluco. Mas a execução da Emily Henry é melhor ainda, porque ela não deixa virar uma bagunça, sabe? Assim, nossa, cheio de clichês, cheio de coisa assim. Ela consegue deixar um livro com temas até mais tensos e mais pesados. Ela coloca, então... Tem assim, né, essa descoberta que eu falei que a January tem do pai dela. Não quero falar muito, porque eu acho que é legal descobrir ao longo do livro, mas tem umas coisas meio tipo... Eita, não sabia isso sobre meu pai, descobri umas coisas novas aí. Mas assim, o pai dela morreu e quando eles estão passando ali naquele processo de herança e tal, a January descobre algumas coisas sobre o pai dela. E ela fica tipo, eita, que não sabia dessas coisas sobre meu pai. E daí ela tem que meio que... E aí, lidar com isso, né? Mas, então, ela também tá passando pelo luto, tá passando por isso. Ela tá com uns problemas financeiros, então também vai falar sobre, né, essa coisa de... Eita, que faço da minha vida agora? Sobre ela ser uma escritora que tá sentindo aquela pressão por escrever um livro novo, porque ela precisa do dinheiro, os fãs estão botando pressão em cima dela, mas ela tá com bloqueio criativo, ela não sabe o que fazer da vida. Então, tem várias discussões tipo essas, assim, de também, tipo, não saber o que fazer da vida, não sei se é exatamente isso que eu quero fazer, tanto que os dois decidem, né, trocar, mudar, dar novos ares, assim, pro que eles estão fazendo. E esses temas do livro são muito legais de ler e são muito legais de discutir também, sabe? Porque eu adoro essas conversas, quando livros trazem essas coisas que vão além do que tá acontecendo na história, né? Então ali, a história basicamente é o romance entre os dois. Aquele romance de implicância, sabe? Não vou muito com a tua cara, vou ficar fazendo piadinha, vou zoar contigo, mas que no fundo eles gostam do outro. É esse o plot do livro. Mas... tem esses subtemas, subtópicos que vão acontecendo ao longo da história que dão muito mais riqueza pra ela e que fazem com que esses personagens sejam muito mais interessantes de tu estar vendo. Porque não só a January, né, mas o Augustus também tem algumas coisas complicadas que foram acontecendo ao longo da vida dele e a gente vai vendo, né, os traumas que isso gerou, as consequências que isso teve na personalidade dele, no jeito dele. E é muito interessante ver essas duas pessoas, esses dois personagens extremamente complexos, interagindo um com o outro, porque um dos clichês que eu não gosto muito de livro de romance é que parece que as duas pessoas estão ali só
pra acontecer um romance, sabe? Tipo, se tu deletar o romance da vida delas, não tem mais nada acontecendo. Tipo, elas não têm uma vida fora daquilo, não tem, sabe? Tipo, emprego, faculdade, família, não tem mais nada. Parece que elas vivem pelo romance só por aquilo ali. E eu não gosto disso em livros, eu gosto quando tem esses romances que acontecem em meio a mais um monte de outras coisas e que, tipo, o teu amor meio que é posto à prova da vida real, né? Tipo assim, eu amo muito essa pessoa, mas eu ainda tenho isso que eu tenho que lidar na minha vida. Será que dá pra incluir essa pessoa nessa minha rotina, nessas minhas bagunças? E eu gosto muito quando livros... Que susto! Oi! O meu amor está de cone da vergonha. Tipo... Inclusive, a Emily Henry fala no final do livro que ela se inspirou na própria história dela pra falar algumas coisas, alguns aspectos, né, pra colocar ali nesse livro, principalmente nessa parte do bloqueio criativo. E eu acho muito legal quando autores fazem isso, né, de colocar um pouquinho da vivência deles, da história deles nos livros, pra mostrar, tipo assim, o outro lado, né. As pessoas às vezes têm essa ideia muito bonita, muito romantizada de autores, escritores famosos e tal, mas tem o outro lado da moeda, né. Tem essa pressão de ter que escrever e ter que ser criativo quando tu não tá se sentindo criativo. Que é uma merda, porque a criatividade depende de tu não ter essa pressão, né? Tipo, eu não sei, eu pelo menos não consigo ser criativa quando tem ali, nossa, tem o prazo de entrega desse negócio, tem que ter uma criatividade pra fazer um negócio mega maluco. Eu não consigo. E o que eu achei muito divertido de ler nesse livro é que a January é uma escritora de livros de romance, ela escreve livros tipo chick lit, romance mais água com açúcar, e o Augustus julga muito ela por causa disso, livro de romance não tem profundidade, é tudo muito raso, é livro bobinho. Só que a January fala que não é bem assim. E nesse livro, a Emily Henry mostra que não é bem assim também. Porque esse livro é um livro de romance, ele é fofinho, ele é, né, gostosinho de ler, mas ele tem coisas muito mais profundas que vão acontecendo. E eu amo isso, eu amo essas conversas meio meta que acontecem dentro do livro, tipo, livro falando sobre livro, porque me irrita muito quando as pessoas tentam botar pra baixo gêneros de livro, sabe? Tipo, romance é coisa bobinha, fantasia é um negócio que nunca iria acontecer, não sei pra que tu lê fantasia, ficção científica, tem que ler só clássico, livro de autoajuda, não, sabe? Deixa as pessoas ler o que elas quiserem. E eu gosto quando as pessoas defendem os gostos literários. Então, tipo, nesse livro, a Emily Henry basicamente tá defendendo o gênero de romance através da January e do Augustus, o que eu achei maravilhoso. Por isso que eu acho que, tipo assim, no meio dessas cenas fofinhas e das cenas hots que tem ali no livro, tem essas discussões muito interessantes e muito relevantes, principalmente para leitores, sabe? Quem gosta de ler vai com certeza amar sobre essas coisas que eles falam no livro. E como esse é um livro de romance, que tem umas cenas mais hot, mais sexy, durante essas cenas, uma coisa que eu achei muito legal é que eles continuam essa coisa de ficar se provocando, de ficar fazendo piadinha, o que eu achei muito fofo e, tipo, eu gosto dessas vibes assim. E também quebrou o gelo, porque eu tava ouvindo esse livro como um audiolivro. E uma dessas cenas, né, de sexo, eu estava na fila do mercado, ouvindo o livro. E com aquela cara de paisagem, né, pra não ficar roxa. E essas piadinhas que eles iam fazendo me deixaram um pouco menos constrangida de estar ali, né, moça do mercado falando crédito ou débito, e eu ouvindo assim, umas coisas, tipo, mão pegando coisa aqui, pegando lá. Pra daí essas piadinhas dar uma quebrada no gelo, eu consegui falar, né, crédito, moça, vou botar minha senha aqui. Ai, gente, as coisas que a gente passa. E a melhor parte desse livro, na minha opinião, são os personagens. Eles realmente são muito bem construídos. A January, assim, ela fala algumas coisas, tipo, ela não é uma pessoa perfeita. E tu percebe isso porque ela pensa às vezes, tipo assim, eu sei que eu não era pra eu estar fazendo isso, mas eu tô fazendo porque eu quero. E ela pensa esse tipo de coisa e tu fica pensando junto assim, tipo, realmente, eu não sugeriria tu fazer isso, mas já que tu sabe que não devia fazer, mas tá fazendo, então vai e faz, né? Faz a cagada, então. E eu gosto quando os personagens são assim, tipo, eles têm consciência do que eles estão fazendo, sabe? Não são iludidos. Tipo, ela é bem pé no chão nesse sentido, ela é bem inteligente. E é muito legal ler do ponto de vista de personagens assim, tanto que, sei lá, não sei nem quantas páginas esse livro tem, mas eu super leria ou ouviria, né, umas 500 páginas da vida dessas duas pessoas, porque é muito divertido o jeito que a Emily Henry conta histórias, tanto que depois que eu terminei de ler Leitura de Verão, eu já fui ler o próximo livro dela, que não tem tradução ainda, ele é The People We Meet in Vacation. Eu acho que ele deve ser traduzido pra, tipo, as pessoas que a gente conhece nas viagens, uma coisa assim.
E é o mesmo estilo de escrita, é um livro muito gostosinho, tipo, o jeito que ela escreve parece que é uma amiga te contando umas coisas que ela tá vivenciando, sabe? Tipo, tu tá dentro da cabeça da January, ela falando as cagadas que ela faz, os dramas da vida dela, o que ela pensa que tá fazendo e como ela sabe que ela tá fazendo a coisa errada. Tipo, sabe, muito parece que quando a gente fala com uma amiga, tipo, eu sei que não era pra eu fazer isso, mas eu fiz, amiga, porque eu quero. Então, foi muito gostosinho mesmo de ler a vibe desse livro. Teve, sei lá, não foi um livro pesado, foi um livro leve, mas ainda assim, tinha essa conexão que dava pra sentir com os personagens da história, que eu acho que ficou maravilhoso. E daí, sobre o romance do livro, ele é esse romance de enemies to lovers, né? Eles ficam se implicando, ficam se provocando ali, mas uma coisa que eu gosto muito de romance enemies to lovers, além do clichê e das bagunças que vão acontecendo, é que geralmente esse tipo de romance costuma ser mais lento. E nesse livro ele também é mais lento. E eu não gosto quando é aquele romance que, tipo assim, pá, bati o olho na pessoa, estou apaixonada e vamos nos casar. Eu gosto quando o romance demora, sabe? Fica aquele drama, até que tu realmente conhece aquela outra pessoa e tu se apaixona junto com aquela pessoa e tu fica tipo, ah, tá, entendi por que tu tá apaixonada por ele. E esse livro é mais ou menos assim. E junto com esse romance devagarinho que vai acontecendo, tem esses outros dramas da vida e tem essas implicâncias. Então, foi um romance realmente, assim, tu tá dentro do romance junto com ela, sabe? É basicamente isso. Inclusive, esse romance, né, de inimigos pra mais que amigos que eu chamo, mas tem um equilíbrio muito bom ali, porque uma coisa que me irrita um pouco nesse tipo de clichê, que eu gosto desse clichê, mas me irrita um pouco, é que muitas vezes eles são muito inimigos, e daí é tipo assim, tipo, poxa, matei a tua mãe, e daí tu agora tá apaixonado por mim, sabe? Umas coisas meio do nada. Mas às vezes não são também inimigos. E nesse livro aqui, eles são rivais de faculdade. Então, não é como se eles fossem inimigos, mas também tem um motivo deles ali ficarem batendo cabeça um com o outro. Então, eu achei que o equilíbrio desse livro pra eles terem essas discussõezinhas, essas implicâncias, foi muito bom, foi muito divertido e fez o livro realmente ser, tipo, dá pra acreditar que uma história dessa aconteceria. Mas assim, eu amei esse livro, ele é extremamente fofo, o título dele eu achei perfeito, porque combina muito com a história e também é exatamente o tipo de livro pra tu pegar e ir pra praia e passar, sabe, assim, a tarde inteira lendo. Maravilhoso. Que nem eu falei, eu já li um dos outros livros dessa autora. Eu espero muito que ele seja traduzido pra português também, porque ele também foi muito legal. Particularmente, eu preferi Leitura de Verão do que aquele outro lá. Aquele outro lá tem aquele clichêzinho de romance entre amigos. Eles, na verdade, eram amigos, aí meio que se separaram, enfim. Mas eu preferi os temas que esse livro aqui aborda e tal. Mas, de qualquer forma, o jeito que a Emily Henry escreve... Ai, eu juro pra vocês, é tipo uma conversa com uma amiga. E é tipo, assim, uma amiga te contando os dramas que aconteceram nas férias de verão dela, de como ela se apaixonou pelo ex-rival de faculdade dela. Não dá pra parar de ler, sabe? E eu ouvia esse livro, com, sabe assim, a bochecha doendo, de tanto que eu tava sorrindo e achando fofinho. É muito fofo, de verdade, é muito fofo. Aproveitem agora que tá chegando o verão pra ler esse livro, porque vale muito a pena. É um tipo de livro que eu espero que vire filme ou série, alguma coisa assim, porque ele tem muito potencial pra isso também. Eu acho que ele daria uma ótima adaptação. Mas eu sinto que estar no livro dentro da cabeça da January, ouvindo os pensamentos malucos que ela tem, é mais divertido do que seria uma adaptação. Mas ainda quero uma adaptação, porque eu gosto. Se você já leu esse livro e gostou dele, eu tenho um outro vídeo aqui no canal em que eu dou recomendações de livros pra ler no verão. Eu vou linkar ele aqui do ladinho daqui a pouco e aqui na descrição. Outro livro que eu recomendo se você gostou desse é O Vermelho, Branco, Sangue Azul, porque é a mesma vibe de Enemies to Lovers, é a mesma vibe de implicância e de fofura, de ficar doendo a bochecha de tanto sorrir, porque é muito fofinho o que tá acontecendo. Mas, então vamos conversar sobre esse livro aqui embaixo nos comentários. Me conta se tu já leu ele, o que tu achou, se tu gosta dessas coisas meio fofiqueira, meio clichê que vai acontecendo, porque eu gosto, minha irmã tá lendo esse livro agora, tá me julgando por isso, mas foda-se, entendeu? Eu acho fofo, acho brega. Se acontecesse na minha vida, ia achar fofo, ia achar muito fofo. E se você também adora ler, adora esses romances bregas, porém fofos e gostosinhos de ler, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo. Eu falo sobre livros, sobre leitores, sobre literatura por aqui, e eu vejo vocês no próximo.